Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de um Jornalista Marcial. Na esteira hoje, eu sou Priscila, pratico arte marcial, sou jornalista há 23 anos, tenho esse canal que é um diário e eu vou contando da minha vida na arte marcial em tudo. A arte marcial tem tudo pra mim, eu vou costurando, eu sou uma apaixonada por arte marcial, tá? De verdade, eu adoro a arte marcial, eu me encontrei nela. E desde então faço desde os 31 anos arte marcial, com uma parada, depois de 2015 pra cá, não parei mais, tá? Só na pandemia. Estou numa arte marcial nova, estou muito feliz, vou ficar nessa, porque eu me apaixonei assim, se eu tô fazendo uma arte, me apaixono, eu fico nela. Eu vou seguir nela, tá? Mas estou de olho em outras, porque eu experimento, né? Independente da que eu faça, eu faço uma, mas eu tenho as outras que eu experimento. Bom, gente, aqui eu falo muito de livro, tá? Porque eu leio bastante, eu pratico arte marcial, leio muito. Eu tenho uma vida intelectual muito grande, adoro cinema, livros. Sou uma pessoa muito tranquila, muito sossegada, sempre fui. E eu leio muito, tá? Eu leio tudo, principalmente biografias, livros de serial killer, livro, reportagem, adoro. Escrevo os meus também, tá? Tô escrevendo um, tô terminando um. E adoro, tá? Adoro ler, escrever. Tá? Arte marcial e o mundo intelectual estão juntos, tá? Eles andam juntos pra mim, tá? Quando eu tô numa arte, eu estudo tudo da arte. Tudo. Tá? Então eu costumo ligar muito o intelectual com a técnica da arte. Eu adoro fazer isso, tá? Então, gente, eu vou falar hoje de um livro que eu acabei de ler, que eu gostei bastante, achei muito interessante, até porque eu gosto muito do hip hop, do rap. O tipo de música que eu mais gosto é o hip hop e rap. Adoro, eu só escuto isso, tá? Eu sei que o hip hop tem essa visão muito machista, aquelas letras lá que falam mal de mulher, eu não gosto, tá, disso, mas eu gosto muito do som do hip hop e do rap. Então, porque tem o lado resistência. O hip hop tem um lado resistência, tá? E me agrada muito. Então, eu gosto muito do Tupac, tá? Sempre gostei, adoro, escuto tudo dele. Mas ele tem um lado que eu não gosto. Tem algumas letras que ele fala mal de mulher, eu não gosto, tá? Realmente não me agrada. Mas eu gosto do som dele. Então, eu resolvi ler o livro dele, do Tupac. Tupac Shakur, esse livro aqui, tá? Tupac Shakur, dos dois Tupac, tá? É um livro, gente, que fala da vida dele, da Stacey Robson, que estudou com ele no ensino médio, e é da editora Best Seller. Tupac morreu aos 25 anos, foi assassinado, né? Ele foi vítima de tiro. E ele morreu em 1996, muito novo, tá? E ele é um símbolo de resistência, tá? Ele é um símbolo de resistência e de superação, tá? Ele é um símbolo de... E ele coloca isso nas músicas dele. Ele fala muito, né, da vida dele, né, dos negros, tá? Fala muito do conflito, né, nos Estados Unidos, da vida... da inclusão, da exclusão, tá? Então é muito interessante a vida do Tupac, e vai falando dele desde pequeno, menino, que ele morava, né, em regiões da periferia dos Estados Unidos. Ele morou em várias cidades nos Estados Unidos, Baltimore, ele morreu, Harlem, e até ele chegar ao estrelato, Hollywood, Califórnia, onde ele tem o ápice, né, do sucesso dele. E aí vai falando muito também, inclusive, da mãe dele. A mãe dele era dos Panteras Negras, olha que interessante, né? Ele já nasceu num ambiente assim, intelectual, tá? A mãe dele lia muito, obrigava ele a ler jornal, ele tinha que ler o New York Times todos os dias. É um cara que lia muito pra caramba. Ele fez faculdade de teatro, de artes, ele era muito ligado a artes, e ele se tornou ator. Ele participou de vários filmes, inclusive um filme do Spike Lee, ele participou. E ele sempre esteve envolvido com a resistência, né? Falando mal, criticando
os Estados Unidos, né, a supremacia branca, né, os Estados Unidos, o preconceito com os negros, falta de inclusão, né? Então ele é um cara que ele coloca isso nas músicas dele, ele escrevia muito, era um poeta, né? Tupac era um poeta, tá? Ele escrevia poesias e ele cria também, ele vai fazendo um diário contando um pouco da vida dele. E ele traz isso para as músicas. Ele é preso várias vezes, tá, o Tupac. Ele era perseguido pela polícia, ele enfrentava a polícia, era super rebelde. O Tupac sempre foi um cara bem rebelde, bem resistência. E no final, ele chega a ser acusado de assédio sexual, tá? Essa é a parte chata que eu fiquei chateada na vida dele, tá? Ele se envolveu lá numa situação em que a moça falou que ele abusou dela, praticou assédio sexual, tá? Então, isso é muito chato. Fiquei chateada de ler isso nele. Eu achei uma visão boa dele, mas assim, isso deu uma quebrada. Ele disse que não fez nada, mas eu acho que quando uma mulher fala, tem sentido, tá? Uma mulher não vai falar se não tiver sentido, tá? Então, ele é sentenciado, ele é, né, considerado culpado pelo assédio, tá? Da que a moça falou que ele praticou. E aí ele cumpre pena. Depois, quase no finalzinho, ele sai da prisão. Ele já tá no sucesso, tá? Ele já tá no sucesso. Já tá em contato com o Snoop Dogg, com vários rappers famosos na época. Ele também já tá muito bem como ator de Hollywood, tá? Participando de muitos filmes, ganhando dinheiro, comprou casa. Traz a família dele, que era uma família, né? Que vivia na miséria, tá? A família dele, ele veio da miséria, ele não tinha nem roupa para vestir, tá? Ele não tinha o que comer, ele ficava na casa das pessoas. Então ele teve uma vida muito difícil, tá? Ele teve uma vida bem difícil e mesmo assim ele sobreviveu. É uma história de superação a dele, tá? Apesar dessa história toda do assédio, que me incomodou bastante, tá? No final ele começa a colocar um pouco. Ele é machista, tá? O Tupac é machista, tá? Porque ele coloca isso. Quando ele xinga a mulher, fala algumas coisas, ele é. Embora ele tivesse um trabalho com mulheres, tá? Ele falava também da mulher como sendo excluída, sofrendo, né, perseguições e sofrendo a exclusão. Ele fala disso. Ele fala. Mas ele tem esse outro lado dele machista, tá? E é muito interessante a influência, né, que a mãe dele teve sobre ele, porque o Tupac não conheceu o pai, tá? A mãe dele teve relacionamento com vários homens, com 2, e esses 2 seriam os prováveis pais do Tupac, tá? Então ele conviveu com 2 homens que ele não tinha certeza quem era o pai. Ele gostava dos 2. E ele conviveu também nesse ambiente dos Panteras Negras, porque a mãe dele era Pantera Negra e ela era uma ativista. Bem politizada a mãe dele, tá? Bem inteligente, lia pra caramba, introduziu a leitura pra ele. Por isso que o Tupac é um homem cabeça. Ele é um rapper cabeça, tá? Porque ele traz tudo isso, todas essas questões pra música dele. Então algumas letras são bem politizadas, tá? Dele. Então ele acabou no final da vida descobrindo, né, que ele era adotado, que o pai dele era outro, ele achava que um era outro e tal. Ele sofre 2 atentados. No primeiro ele consegue se salvar, no último não, tá? No último ele é baleado. Ele tá saindo de um evento à noite e aí um carro para do lado dele e atira nele, pega na cabeça, no abdômen, aí ele morre. Ele fica internado, mas ele não consegue se salvar. Ele tinha 25 anos quando morreu. E ele falava disso. Ele falava que ele não morreria muito, ele não viveria muito tempo. Ele falava isso, né? Então era muito interessante. Então, assim, tem os 2 lados do Tupac que eu gosto, assim. Eu gosto muito da música dele, adoro hip hop, rap. Eu escuto muito ele, tá? Bastante. E aí eu li esse livro dele e gostei bastante. Então é um livro legal, gente. Assim, eu acho que é importante a gente ler e manter a crítica, tá? Sempre, porque você se chateia um pouco, né? Quando você vê que o cara que você ouve, sei lá, foi acusado de assédio sexual e tal. Me incomodou bastante isso. Eu não sabia disso, tá? Eu não sabia. Mas, enfim, é importante, né? Você ter a visão crítica das coisas. O cara, ao mesmo tempo
que ele é resistência, fala das mulheres, tem uma mãe que foi feminista, né, ativista política, Pantera Negra. Ele também tinha esse lado machista, que eu falei, né, o machismo, ele está nos homens. Todos os homens são machistas, né? Infelizmente, a cultura, a educação que eles tiveram, eles foram estragados. Né? As mulheres, as mães estragaram eles, né? A sociedade estragou esses caras. A gente vive numa sociedade machista, né? Então, cabe ao homem se tornar um pouco melhor. E aí sim, é só por meio do conhecimento, da experiência, da sensibilidade, da empatia. Né? Então é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.